E tem uma voz de locutor, né, Vitor? Tem. Já me perguntaram se eu era locutor. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Sandra Guimarães, também conhecida como Papa Capim. Ela é nordestina, lésbica, militante pelos direitos animais, vegana há 12 anos e militante pela libertação do povo palestino e militante contra o racismo, contra todas as formas de exploração. Bem, enfim, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Hoje a gente está aqui para falar sobre o MST. É verdade que o MST é um braço armado do PT que está aí para transformar o Brasil numa Venezuela? Não é. Eu sinto muito em decepcionar aí as suas expectativas, mas não é verdade. O MST é um movimento social que luta pela democratização do acesso à terra no Brasil, né? Que existe já faz mais de 30 anos, começou nos anos 80, e luta contra um problema que a gente tem aqui no Brasil, que é a concentração fundiária, né? O Brasil tem uma das maiores concentrações fundiárias do mundo, e por conta disso a gente chega numa situação hoje onde quase 50% das terras no Brasil pertencem a menos de 1% dos proprietários. Então é uma concentração fundiária muito grande, e o MST é um movimento social que luta justamente contra isso, contra o latifúndio, contra a concentração fundiária e pelo acesso à terra, para que toda pessoa, todo agricultor, agricultora, todo camponês, toda camponesa possa ter acesso à terra e produzir o seu alimento. Sendo bem honesto, eu fui educado sobre o MST assistindo Jornal Nacional. Então, tudo que eu via do MST na minha vida inteira foi invasão de terra, eles ganham a terra e depois vendem a terra para ganhar dinheiro, que eles realmente têm essa ligação partidária específica principalmente com o PT, né? Mas com a esquerda de uma forma geral. O que disso é verdade? O que disso é um exagero? O que disso é um viés da mídia para fazer o MST parecer uma coisa ruim? Eu cresci como você com essa ideia também, ao ponto de que quando eu era criança, o meu pai entrou para o movimento, entrou para o MST, e eu ainda tinha essa visão, né? Porque foi a única que me foi exposta. E eu me lembro que até dentro da minha família tinha muito preconceito, tinha muita discriminação. E as pessoas falavam que sem terra roubava terra, invadia a terra do cidadão de bem que tinha conseguido aquela terrinha com tanto esforço e que depois vendia para invadir outra terra, né? Que eram vagabundos, que eram bandidos. E foi depois que o meu pai entrou para o movimento que eu comecei a realmente desconstruir isso. Levou muito tempo ainda. Eu carreguei essa vergonha de ter um pai sem terra durante muitos anos, porque até na escola, as pessoas, as minhas amigas na escola, as professoras acabavam repetindo esse discurso também. Então não é verdade, não tem nada de verídico aí dentro desse discurso. A gente vê que tem um esforço muito grande da mídia hegemônica de realmente demonizar o MST, fazer com que a população seja contra isso, porque tem muito interesse por trás, né? O MST é o maior agente político que promove a reforma agrária, e isso incomoda muita gente. Vamos começar do começo, né? Sem terra não invade propriedade, ocupa, é diferente. E não é qualquer propriedade. Então, se você tem um sítiozinho em Araraquara, não precisa ter medo, sem terra não vão invadir o seu sítio, não vão tomar o sítio do seu avô. Então, sem terra só ocupa grandes latifúndios improdutivos. Então, está na nossa Constituição que toda terra tem que cumprir a sua função social, que é produzir. Então, o que acontece no Brasil é que, por conta dessa concentração fundiária, existem latifúndios, são enormes propriedades de terra, onde não se produz nada, porque a dona dessa propriedade quer esperar, né, que através da especulação imobiliária, esperar o valor daquela terra aumentar para poder vender. Então, aquela terra fica parada, enquanto do lado muitos camponeses, muitas camponesas esperam ter o acesso à terra para produzir. Os sem terra só ocupam grandes propriedades, latifúndios improdutivos. E mais uma vez, isso não é um crime, isso está na Constituição, toda a terra tem que cumprir sua função social. Em seguida, quem desapropria a terra não é o sem terra, não é o MST, é o INCRA, né, que é o órgão do governo responsável pela reforma agrária, né, que foi criado nos anos 70. Quando aquela terra foi comprovada que ela realmente é improdutiva, não produzem nada, vai ser o INCRA que vai desapropriar a terra. O INCRA, nem os sem terra, roubam, ninguém rouba a terra do fazendeiro, aquela terra vai ser comprada. Então o INCRA compra aquela terra improdutiva que já não estava cumprindo com a sua função social, ou seja, não estava produzindo, mas ainda assim o INCRA vai lá e compra a terra do fazendeiro
né? E em seguida faz um assentamento, vai assentar famílias. Essas famílias têm que se cadastrar no INCRA. Então, digamos, nós somos uma família sem terra, a gente quer ter acesso à terra. Vai lá no INCRA, faz o cadastro, tem que preencher certos requisitos. Você não pode ter grandes propriedades, você não pode já ter terra, por exemplo, né? Você não pode ser funcionário público, tem vários critérios. E aí, se você entrar, né, preencher todos os critérios, você entra no cadastro do INCRA. Então, quando o INCRA desapropriou um grande latifúndio, nem produtivo, vai pegar essas pessoas que estão esperando, essas famílias, e vai assentar as famílias lá. A partir dali, aqueles sem terra vão poder, aquelas famílias sem terra agora têm terra, são assentadas, vão poder produzir. A terra não é dada ao sem terra, eles vão pagar de volta aquilo. Nem a terra é roubada do fazendeiro, nem ela é dada de graça ao sem terra. O sem terra paga aquela terra, né? Divide por vários anos, geralmente 20 anos, mas ele vai pagar. E aí a produção, com a venda da produção que ele vai fazer naquela terra, ele vai pagando. Ele vai pagando aos poucos, né? Durante 20 anos, na verdade. Outra coisa, se você for assentado uma vez, você não pode ser assentado novamente. Então não é assim, eu me assentei aqui, tenho a minha terra, agora eu vou invadir outra terra para ter mais terra. Isso não pode, isso não existe. Não existe. O que acontece é que, às vezes, um assentamento, por falta de infraestrutura, às vezes é muito isolado, às vezes não sai, né? O sem terra, além de receber a terra no começo, também recebe um empréstimo para comprar material, para começar a produzir. Foi o que aconteceu com meu pai, ele foi assentado, e aí depois ele conseguiu um empréstimo, né? Vem junto também do pacote para comprar ferramenta, comprar semente, que ele também vai pagar aquilo tudo. Às vezes isso não chega, às vezes não é suficiente, às vezes a terra está muito longe e eles não conseguem vender o que produz, e o que acontece é que algumas famílias acabam abandonando os assentamentos, que vão ser depois, em seguida, repassados para outras famílias. Mas você não pode vender uma terra. Você não pode vender o seu lote no assentamento, é proibido. Então é um mito achar que sem terra ocupa, né, invade, ocupa, consegue a terra, vende e vai fazer outra ocupação. Isso não acontece, não é verdade. Legal, isso é muito legal de você esclarecer, até porque isso foi uma coisa na qual eu acreditei durante muito tempo, sabe? Eu comprei 100% essa ideia. Sabendo agora do que está acontecendo com o governo do nosso país, os rumos que tem se tomado, falando-se principalmente de terras no Brasil, qual é a importância da gente, como movimento, apoiar o MST e o que o veganismo, os veganos ou os animais, de uma forma geral, têm a ganhar com isso? Desde que teve o golpe parlamentar no Brasil, né, a questão da reforma agrária aí tá parada, então não teve mais assentamento, tá tudo parado. A gente pode imaginar que agora com esse governo é que não vai ter mesmo, né? Você vê como o governo Bolsonaro demoniza mais ainda, né, o MST, o Sem Terra, quer até mudar a lei, considerar isso terrorismo, né? Então a gente pode imaginar que vai ser cada vez mais difícil a situação. Eu queria só acrescentar, antes de responder a sua pergunta, né? São 350 mil famílias assentadas no MST, tem muito mais famílias acampadas ou esperando para ter acesso à terra. Só com terra improdutiva no Brasil a gente poderia assentar todas essas famílias. Então, mais uma vez, o sítio do seu avô em Araraquara está seguro. Não vai ser isso que vai, não precisa. Então, só de terra improdutiva no Brasil seria suficiente para assentar todas as pessoas, todas as famílias que estão esperando, né, para ter acesso a essa terra. Então, são 350 mil famílias, né, que produzem, então os assentamentos geralmente produzem muito alimento vegetal, de origem animal também, mas principalmente vegetal. E é importante lembrar que o MST é o grupo que mais pratica agroecologia, agricultura orgânica no Brasil, são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Então, nesse modelo, nem todo assentamento está na base de agroecológico. O assentamento do meu pai, por exemplo, não praticava, né, agroecologia, mas faz parte agora é uma questão muito central dentro do MST, que então não é só ocupar a terra improdutiva e produzir, mas é produzir no modelo agroecológico. E a gente sabe que sem a agroecologia não tem futuro, é o único caminho possível. Então, só daí você já pode imaginar por que, já começa a responder a sua pergunta, por que apoiar o MST, por que nós do movimento vegano deveríamos apoiar o MST. Quem vai salvar, né, o planeta, quem vai salvar a gente, né? Não é o planeta vai sobreviver quando a gente estiver desaparecido, né? Mas quem vai salvar a gente, né, é a agroecologia. Então, já por aí, vamos apoiar por isso, né? Porque
Eles produzem o alimento sem veneno, estão sempre nessa luta para reflorestar também. Tem muito assentamento que pratica a agrofloresta, né? Então refloresta ao mesmo tempo, traz de volta a nascer, traz de volta a rio. E numa questão do animal mesmo, né? Dentro do MST não tem a luta antiespecista, não existe. Eu tenho esperança que um dia vai fazer parte, porque é um movimento que se constrói e que está sempre evoluindo. Por exemplo, a pauta da diversidade não era central, nem fazia parte do discurso, né, da luta do MST. Hoje em dia a gente já sabe, já faz pelo menos uns 10 anos que realmente está incluída a questão de gênero, a questão da diversidade. Então tem um grupo dos LGBTs sem terra. Então eu imagino que a gente pode ter esperança, que mais na frente vai ter também talvez um núcleo vegano aí dentro do MST. Mas mesmo que não esteja, né, no momento, não é um movimento que defende a pauta animal, que defende a luta antiespecista, mas isso para mim é realmente o coração da questão. É um movimento que está lutando para construir um futuro onde não tem concentração de terra, onde as pessoas têm acesso à terra, onde as pessoas têm acesso a um alimento sem veneno, onde as pessoas plantam de uma maneira agroecológica que vai preservar a natureza. E é nesse mundo que o MST luta para construir que eu acho que a semente do veganismo pode germinar. Não é no mundo que a gente tem hoje, nesse mundo capitalista, controlado por grandes empresas capitalistas, onde o agronegócio manda e desmanda, né? A gente está no país que mais usa agrotóxico no mundo, e nesses 6 primeiros meses de governo Bolsonaro foram quase 300 novos agrotóxicos aprovados, né? No mundo da Friboi, né, que é a maior exportadora, a maior produtora, né, de carne do mundo, não dá para imaginar o veganismo florescer nesse mundo. Então, eu acho que a gente tem muito mais chance de imaginar um mundo com emancipação animal no modelo do que o MST está tentando construir. E a gente tem um inimigo, a gente está lutando contra o mesmo inimigo, né? O MST luta contra a bancada do boi, contra os ruralistas, contra o agronegócio, contra o latifundiário, e são exatamente os mesmos inimigos dos animais. Sim. Então a gente está lutando contra o mesmo inimigo. Eu acho que somos aliados naturais. Eu não entendo como ainda não é uma evidência para todo mundo no movimento vegano, que a gente tem que realmente ser solidário à luta do MST, a gente tem que lutar por reforma agrária, porque sem agroecologia, sem reforma agrária, não dá para imaginar um futuro vegano. E a gente sempre fala, né, que se o campo não planta, a cidade não janta. Quem é que produz a comida da vegana? É o agricultor. E como é que a gente não está lá apoiando agricultores? No Brasil, a gente está falando do maior produtor de carne do mundo, mas das commodities, né, da concentração de terra, da soja, tudo isso também. Nada disso é para alimentar o povo, né? 70% do que o brasileiro e a brasileira come vem da agricultura familiar. Então, como é que a gente não tá? Como é que não é uma pauta central no movimento vegano fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a agroecologia, lutar por reforma agrária? Porque aí sim a gente vai dar as condições materiais para que o povo possa adotar o veganismo. Como é que a gente vai querer popularizar o veganismo se muita gente nesse país ainda não tem acesso ao alimento vegetal? Se tudo que a gente planta, que a maior parte do que se planta é soja que vai virar ração para o animal, é milho que vai virar ração para o animal, ou é pecuária mesmo, ou é o animal que a gente vai colocar ali na Amazônia, no Cerrado, né? Então tem muitos lugares do Brasil que é muito mais barato comprar carne, embutido, salsicha, mortadela, do que comprar o alimento vegetal. Por quê? Né? Porque a bancada do boi tem esse poder imenso, porque tem subsídio para a indústria da carne, da soja, né? Do agrotóxico também, mas não tem esse mesmo incentivo, né? Do lado da agroecologia, do campesinato mesmo. Então a gente tem que lutar para mudar isso, fortalecer quem está no campo, porque aí sim a gente vai ter não só uma redução na exploração animal, quanto também a gente vai oferecer as condições materiais para que o povo possa adotar o veganismo. Esse punhado de pessoas que tem a maior quantidade de terras no Brasil não está plantando berinjela, abobrinha, nada disso, brócolis. Eles estão plantando soja, milho, trigo, coisas que vão ser usadas para ração animal, né? Então o Brasil planta muita soja que a gente exporta para a China, para os chineses alimentarem os porcos.
para a que eles vão Europa consumir também, né? Para a Europa também vai, para alimentar o gado lá. Isso é muito importante falar, Vitor, porque recentemente, acho que foi esse ano, foi o ano passado, que aquele chefe Alex Atala falou que, mas vegano também está destruindo o meio ambiente, porque, olha, estão destruindo a Amazônia para plantar soja. Então é muito importante a gente lembrar sempre que não tem ninguém plantando soja aí para fazer tofu pro vegano, para vegana, né? Para fazer ração pro animal. Então, a destruição da floresta do Cerrado, né, da Amazônia do Cerrado, o extermínio dos povos indígenas, tudo isso está ligado à produção de carne, à criação de animais que vão em seguida se transformar em carne para ser exportada ou consumida aqui dentro, né? Então isso a gente precisa sempre lembrar disso. E também, quem é que está lutando contra isso? O MST também, né? Outros movimentos, mas o MST principalmente. E acho que como indivíduos, a melhor maneira da gente favorecer esse movimento é comprando esses alimentos diretamente dos produtores, né? Essa é uma questão importante. Como apoiar, né? Porque agora que eu falei tudo, por que a gente deveria né? Comprar dos produtores. Então, em várias cidades no Brasil tem as feiras da reforma agrária, que é onde você encontra os produtos produzidos pelos assentados, pelas assentadas, né? A minha família é de Natal, lá em Natal mesmo tem uma feira da agricultura familiar, que a gente consegue comprar diretamente de famílias assentadas. Aqui em São Paulo também tem várias cidades. Algumas cidades do Brasil tem o Armazém do Campo, que é a loja, é o mercado do MST, onde você encontra produtos da reforma agrária também. Então, aqui em São Paulo tem, no Rio, acho que Belo Horizonte e Recife foi o último que abriu. Lá em Recife tem um Armazém do Campo, então você consegue comprar o arroz orgânico, consegue comprar feijão, café, consegue comprar muita coisa e alimentos frescos, né? E eu acho que também é muito importante nesse apoio, né, fazer esse trabalho de educação. Você falou que cresceu com a visão que o Jornal Nacional dava do MST, que é o que quase todo mundo tem, e é importante quebrar isso. Se você teve acesso a essa informação agora, eu acho que é seu dever levar essa informação para mais pessoas. Então, quando você escutar uma pessoa falando, mas sem terra invade, rouba terra, explicar que não é assim, porque a gente está precisando fazer esse trabalho de educação, não vai ser a mídia hegemônica que vai fazer isso por nós. E no atual governo, né, não vai ser também daí que vai vir, pelo contrário, vão demonizar cada vez mais, né, porque além de mexer na questão da terra, né, que você já colocou que é muito importante, né, o poder, que terra é poder, quem tem a terra tem o poder. O MST incomoda muito também porque uma assentada que tem um pedacinho de terra e consegue produzir alimentos, vai produzir suficiente para alimentar a sua família, aquela pessoa vai aceitar com muito mais dificuldade ser explorada por uma empresa, ou mesmo por um fazendeiro ali do lado. Então tem isso também, né? A questão de não ter essa mão de obra que pode ser facilmente explorada, que vai aceitar trabalhar, porque trabalhador sem terra, né, quando não tem a terra, vai aceitar qualquer emprego, por qualquer miséria, qualquer salário de miséria, porque é melhor do que nada. Mas quando o agricultor tem a terra e a possibilidade de produzir alimento para alimentar a sua família, esse trabalhador não vai se deixar explorar tão facilmente. E é isso que incomoda demais, incomoda muito. E assim, o meu pai foi assentado, mas os meus avós paternos e maternos eram sem terra. E nunca tiveram terra, sempre trabalhando as terras alheias. Então, assim, eu cresci com meus pais contando como era horrível, sempre que acabava o emprego, o fazendeiro, o patrão mandava eles embora, e passando muita fome no sertão. Eles sempre aceitavam qualquer coisa porque eles não tinham a terra. Então, é isso que incomoda muito, sabe, na questão do MST, por isso que é tão demonizado também, porque os poderosos desse país, como todos os poderosos do mundo, querem ter sempre à disposição mão de obra barata, que pode ser descartada porque vai ter um que precisa ainda mais e vai aceitar fazer aquele trabalho por um salário ainda menor. Pessoas assim aceitariam até mesmo o emprego de passar o dia inteiro matando animais por um salário miserável em condições análogas à escravidão, que é só um jeito novo de dizer escravidão. Não é por acaso que a gente encontra o maior número de pessoas em situações análogas à escravidão na pecuária, né? Sigam a Sandra, leiam o blog dela, porque no blog dela tem um monte de textos sobre todos esses temas. Sobre a Palestina. A Sabrina tem uma série bem completa de vídeos também sobre a Palestina. Sobre a Palestina. A gente fez um vídeo juntas sobre o vegan washing, né? A lavagem vegana feita por Israel também. E no meu blog tem uma série de artigos sobre o MST. Então, quem quiser se aprofundar mais no tema, tem a questão fundiária, como é que a gente construiu o espaço fundiário brasileiro,
como é que a gente chegou nessa situação também de concentração de terra, sobre o MST, explicando direitinho o que é um assentamento, como funciona, e sobre a conexão, né, o que o veganismo tem a ver com o MST. Legal. Então, lê lá e depois me conta o que você achou. Tá bom. Sandra, obrigado. Obrigada, Vitor. Prazer enorme ter você aqui. Vou passar frio junto aqui com você. Nossa, muito frio. Gelado. Gelado.